Agradeço aí o convite que me foi feito para fazer essa explanação aqui. Nessa paisagem que eu vou falar é a paisagem cultural do Alto Rio Negro, com as narrativas de uma das etnias que povoam aquela região, que é a etnia dessana. A região do Alto Rio Negro tem várias línguas para começar. Inclusive o município de São Gabriel da Cachoeira, ele tem duas línguas oficiais. Parece-me que é o único município brasileiro a viver essa condição. Uma é o português, a outra é o Nheengatu, que é uma língua artificial criada pelos jesuítas. Mas há várias outras línguas lá. Há o Baré, o Banil, o Piratapuia, o Tucano, o Dessana, o Tariana, dentre as várias etnias que estão lá. E eles, em geral, são bilíngues, trilíngues, alguns indivíduos que falam até 6, 7, 8, 9 línguas lá. Mas conseguem se entender, não é? Então, de todas aquelas etnias do Rio Negro, a que está extinta é exatamente aquela que historicamente foi a principal, que é a etnia Manaus, a etnia dos Manaus, que acabou dando nome à capital do Amazonas, que foi historicamente a que se armou, comandada por Juricaba, contra os portugueses e moveu uma guerra de guerrilhas contra os lusitanos. Bem, eles têm uma mitologia mais ou menos comum, eles se consideram irmãos, né? E não casam dentro da mesma tribo. Os casamentos são exógenos, fora da tribo. Eles se chamam de cunhados, então. Não é? Não casam mesmo dentro da mesma tribo de jeito nenhum. Um tucano pode casar com um Dessana, com um Tariana, e eles vão se intercambiando ali. Menos com Macu. Macu, é um preconceito danado. Macu eles não consideram dentro desse círculo de casamento, porque os Macus não vieram na barriga da cobra grande, um dos mitos que eu vou falar aí. Os Macus são de outra língua, desceram do Caribe e habitam não as margens dos rios, mas as florestas. São bastante discriminados lá, até por essa função mitológica. Bem, a mitologia dos índios Dessana foi sistematizada num livro chamado Antes o Mundo Não Existia, por um velho da tribo, um ancião da tribo, com isso aí com todo o respeito, porque tem esse caráter de respeitabilidade, que se chama Umuzi Parancumu, em Dessana, em português o nome que deram para ele, quando o batizaram, foi Firmiano Arantes Lana. O filho dele, Tolamanqueniri, é Luiz Gomes Lana. Só o filho fala português, ele não fala, como alguns indivíduos lá não falam português, não é? As novas gerações vão todas falar, até por causa da presença da televisão. Bem, e o pai ditava para o filho a sua memória cultural e o filho escrevia em cadernos. Na primeira edição do livro, ele foi orientado e fez a organização mediante a orientação da antropóloga Berta Ribeiro. Na segunda edição, já foi uma francesa que fazia umas pesquisas lá pelo Rio Negro, chamada Dominique Bichelet. Aí, nessa outra configuração, foram acrescentadas algumas outras narrativas. Bem, as mitologias, que são a verdade para os povos de cada etnia, se dividem em mitos de criação do mundo, né, ou mitos cosmogônicos. Os mitos de origem a que se referiu o professor, ou etiologias, quanto à origem das coisas do mundo, e as escatologias, aqueles que se referem aos fins de mundo que vão acontecer ou que já aconteceram. Bem, como eu falei, há semelhanças entre a mitologia dos povos do Rio Negro. Eu vou me referir especificamente à dos Dessanas, que foi organizada. A dos Tarianas foi também
mas não tem a sistematização que tem a dos Desanas. Ora, como é que eles imaginam que o mundo foi criado? Cada povo imagina de um jeito, né? Assim, a partir de suas próprias percepções. Mas as estruturas, conforme demonstrou Claude Lévi-Strauss, elas se repetem. Bem, para os Desanas, o mundo foi criado a partir de uma divindade, aqui, em mitologia chamada de Demiurgo, o criador do universo, uma divindade feminina. O que é interessante a gente perceber. Bom, não existia nada e surgiu uma velha chamada Ieba Buró. E essa velha, então, junto com ela surgiram 6 coisas. Um cigarro, a forquilha de fumar o cigarro, um banco, e outros, mais 3 objetos lá. E a partir daí, ela fumou o cigarro e, a partir daquela fumaça, então, o mundo se formou na forma de um balão, não é? Bem, e daí? Aí a gente vai perguntar com nossa mania de racionalização, de onde ela surgiu? Bom, não se sabe também, né? O que existia antes do Big Bang, por exemplo, né? Quem que sabe, tá? É assim que eles contam, é a verdade para eles. Então, quando o índio fuma, foi um hábito que o ocidental pegou dos indígenas, é um ritual em que ele recria um tempo primordial. Ele está recriando, digamos assim, a criação do mundo. Ela fumou, fez o mundo, então quando o índio fuma não tem o sentido que adquiriu para nós. Ele está repetindo o ato da cosmogonia. E é interessante a gente observar que ela é uma divindade feminina. Em outras civilizações, em outros povos, a divindade é masculina. A gente pode especular que o mito aí surgiu antes de surgir, desculpe essa repetição, esse mito apareceu antes do surgimento do patriarcado, né? Em que o mando passa a ser do homem, o homem é o chefe da família. Então esse mito é dos tempos, digamos assim, não do matriarcado, mas do matrilineado, em que a linha de sucessão era marcada pela mulher, até porque não havia uma organização social com base ainda na família. Bem, ela então criou o mundo, mas precisava dar sequência ao mundo. Então ela criou 5 seres, os 5 trovões, e encarregou a eles de darem prosseguimento ao mundo. Só que os trovões, e cada um ficou numa casa nesse mundo. 5 casas, cada casa era de um trovão. Mas eles não fizeram nada, absolutamente nada. Passavam um dia na rede e o mundo, então, não teria prosseguimento, iria regredir e voltar ao zero, ao caos primordial, digamos assim. E ela, então, o que fez? Ela criou um outro ser chamado Panlamim ou Ieba Niguamon, e ele, então, o encarregou, soprou a partir da fumaça do seu cigarro. Olha a função aí do cigarro. O ato de expelir também, aquilo que Lévi-Strauss já chamou a atenção. Sempre o ato de expelir é normalmente positivo, o ato de sugar é negativo, nas estruturas que Lévi-Strauss montou. Então, ela criou esse outro ser, e esse ser foi à casa do terceiro trovão. Porque o terceiro trovão não está explicado, mas é o terceiro trovão. Quando chegou lá, ele já estava duplicado no outro. É a questão dos duplos que aparece muito em literatura. Ele se duplicou, a partir dele surgiu um outro. Se já houve alguma explicação para isso, alguma tentativa de explicação, isso se perdeu. É muito remoto, até antes do pai do Lana. Então, aí ele foi lá na casa do terceiro trovão, e o terceiro trovão impôs uns rituais para eles. Deu para eles uns enfeites que eles teriam que engolir e vomitar em determinada hora em tal local, na beira do rio. Olha o ato de vomitar aí. Ato de expelir. Como eles cumpriram o ritual direitinho,
aí o mundo pôde prosseguir. É então importante essa ligação do mito com o rito, não é, porque sempre tem um rito a ilustrar o mito, até em função disso. Então, os dois obedeceram e estavam aptos, então, a criar a humanidade. O terceiro trovão se transformou numa cobra grande, olha aí, né, o imaginário da cobra grande como tem, tá? Que passou para outro tipo de extrato social lá daqui da Amazônia, que é dos caboclos ribeirinhos, numa outra concepção, mas ele está nas mitologias também. Então ele se transformou numa cobra canoa, muito grande, e engoliu os enfeites. Na proa ia o primeiro ser criado por Iebá-Buró, que é o Iebá-Niguamun, o bisneto do mundo, né, em tradução. Ele ia na proa. E na polpa ia o duplo dele, o Boreca. Por isso é que, como ele é o ancestral dos tucanos, os tucanos são a tribo principal do Alto Rio Negro. E a segunda tribo é a tribo dos Dessanas, porque o segundo surgiu depois e ia no meio da cobra canoa. As demais tribos não têm o status que tem essas duas. À medida que ele ia subindo, saiu do mar de leite, o oceano, talvez, ia subindo o rio, ele parava em determinados locais e ali ele vomitava determinados enfeites. E cada vez que ele vomitava, surgia uma etnia, ele ou ela, né, o terceiro trovão, que era a cobra. E Iebá-Buró. Iebá-Buró se ausentou do processo. Ela se tornou aquilo que as mitologias chamam de Deus ocioso. Depois de criar o mundo, ele se ausenta do processo. Ele cria um outro ser que vai cumprir essas tarefas por ele. Isso é muito comum. No candomblé, Obatalá, depois de criar o mundo, criou um outro ser, Olorum, que levou o mundo à frente. Ele se ausentou e se tornou um deus ocioso. Iebá-Buró ficou numa camada, nessa esfera que era o mundo, numa camada, ficou lá. Ausentou-se do processo. Os dois é que o Iebá-Niguamun, bisneto do mundo, e o seu duplo é que levaram a tarefa de levar o mundo à frente. Então essa é a cosmogonia aí, que só se completa com a antropogonia, a criação do mundo, segundo os Dessanas da região do Rio Negro. Os demais povos lá também repetem essa mesma história com pequenas variações, tá? E em algumas falta ainda ser pesquisado, tá? Eles não escrevem. Inclusive em Manaus há muitos indígenas e eles nem sequer têm vergonha de falar seu próprio idioma, né? Com medo da represália, de sofrerem aqui. As crianças na escola sofrerem aquilo que chamam de bullying, não é? Ameaças e agressões e tudo, porque são índios. Bem, como é que são as etiologias ou os mitos de origem segundo Dessana? Vários, né? Vários. O professor Eduardo aí referiu-se à origem daquelas manchas na face da Lua. Claro, todos os povos observam a Lua e vão procurar uma origem para aquilo. Até Mário de Andrade, ao pesquisar para fazer Macunaíma, ele selecionou uma para colocar, né? Por que a Lua está cheia daqueles sinais no rosto? Foi uma Macunaíma com raiva que saiu dando murros na Lua e ela ficou com aquelas marcas.